Começa agora mais um programa da TV Urbanitários. Hoje vamos falar sobre a democratização dos meios de comunicação e a responsabilidade social das empresas que detêm as concessões públicas de rádio e TV. Para falar sobre o assunto, convidamos hoje Beto Almeida, ele é jornalista e diretor da Telesul no Brasil. Beto, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Beto, para falar sobre a democratização da mídia, a gente tem que fazer um resgate. O Código Brasileiro de Telecomunicações é da década de 60. O capítulo da Constituição de 88, que trata desse assunto, até hoje não foi regulamentado. Tem um avanço aí na mídia que cada vez mais centraliza essa mídia tradicional. E, além disso, no Senado e na Câmara, a gente tem vários deputados e senadores que detêm algumas concessões, diretamente ou indiretamente. Com tudo isso, é possível pensar numa regulamentação ou numa nova lei para o setor? Eu acho que é muito difícil nas condições atuais. A democracia na mídia é uma pauta travada, Sim. assim como outras. A reforma agrária é uma pauta travada. E também a auditoria da dívida pública, a questão dos juros, é uma pauta travada. Ou seja, moeda, palavra e terra são coisas proibidas, mesmo num governo progressista. Você lembrava o Código Brasileiro de Telecomunicações é de 62, houve inúmeras mudanças tecnológicas, mas não houve mudanças políticas, apesar de que o país mudou politicamente. Mas naquela época, quando surge o Código Brasileiro de Telecomunicações, o presidente João Goulart sofreu uma enorme pressão da ABERT. Aliás, a ABERT surge nesse momento para trabalhar contra a ideia de uma telecomunicação muito mais avançada, que era o que queria, na época, o presidente João Goulart. Sim. Então, tanto João Goulart como, recentemente, Lula e Dilma são reféns de uma pressão da oligarquia da mídia, ou dos magnatas da mídia, que impedem, por exemplo, que o capítulo da comunicação na Constituição Federal sejam simplesmente regulamentados. Aliás, vale lembrar que naquela época esse foi um setor da comunicação que não teve relatório final na Constituição, porque ali se impôs um veto. Vocês vão escrever isso aqui, mas não vão regulamentar. Existe o código, o quórum qualificado para as concessões, É praticamente impossível você conseguir o quórum para anular ou questionar ou mudar uma concessão de rádio e televisão. Então, nesse momento, nós, quando esse tema vem à baila, nós compreendemos bem que, quanto à democracia no Brasil, ela é incompleta, porque, no caso da mídia, ainda impera uma ditadura. Uma outra questão com relação à democratização é que os grandes veículos de comunicação, eles colocam nessa tentativa de democratizar a mídia como se fosse uma censura. E a campanha que é feita hoje, que é para expressar a liberdade, ela coloca exatamente o contrário, que é a questão de você construir uma mídia popular, com vários outros meios de comunicação, inclusive para ter mais abertura para a TV comunitária. E como é que você vê essa questão, esse jogo, de tentar camuflar qual é o objetivo da democratização? É um jogo de palavras da parte de quem tem toda a mídia nas mãos, Basta dizer o seguinte: hoje existe uma regulamentação da mídia, uma regulamentação antidemocrática. Eles têm tudo, nós não temos nada. É uma regulamentação. Regulamentar é criar uma regra. A regra atual é: os magnatas, o capital, pode ter o controle ilimitado da mídia e os setores organizados da sociedade não podem exercer a pluralidade, a diversidade, o contraponto. Então, quando nós queremos regulamentar, o que nós estamos falando é seguir, por exemplo, o exemplo de outros países em que existe um determinado volume
de meios de comunicação, rádio, televisão, para o setor empresarial, outro tanto, 30%, para o setor estatal e outro tanto para os setores que seriam sociais ou comunitários, como é o caso da Argentina, da Bolívia, do Equador, por exemplo, onde existe a pluralidade. Então essa controvérsia aparece. Aqui no Brasil, os meios de comunicação saem a fazer uma convocatória, né? Mudam a grade de programação para fazer a convocatória para pedir a derrubada da presidente Dilma. Quer dizer, é claro que eles não querem nenhuma regulamentação democrática, porque do jeito que está, o controle total que eles têm nas mãos, eles podem fazer o que bem entendem. Quando a Dilma baixa o juros, eles fazem campanha contra ela. Sim. Mas baixar os juros é muito bom para o pequeno comerciante, para o empreendedor lá da feira, para a dona de casa, para quem compra a prazo uma geladeira. É muito bom baixar os juros. Mas a mídia fala, o presidente está botando em risco a economia do país, vai vir um estouro inflacionário. Eles podem dizer isso tudo e não podem ser questionados, porque nós não temos nada para questionar. Ou seja, os setores organizados que ganharam 4 vezes a eleição não se organizaram para criar uma mídia própria. Esse é o grande erro, talvez, né, das forças progressistas do Brasil, porque quem tem prestígio, força, autoridade, capacidade de penetração para ganhar 4 vezes a eleição presidencial, também tem para organizar um jornal popular de ampla circulação e até para fazer com que a mídia comunitária, universitária, pública, educativa tivesse muito mais força. E para fazer um contraponto também nessa mídia tradicional, né? Exatamente, porque disso se trata. Se você não tem contraditório, você só escuta uma palavra. Por exemplo, agora a mídia defende a lei da terceirização praticamente ilimitada, que vai reduzir os salários, na média, em 30% dos trabalhadores. E, além de tudo, nós estamos voltando a antes do Getúlio Vargas. Esse projeto de lei, PL 4330, é uma destruição da CLT da era Vargas. Com ele, se for aprovado, esperamos que não, haverá um prejuízo tão grande para os trabalhadores, mas o prejuízo já se verifica agora porque não há o contraditório. É impossível, há uma campanha de rádio, televisão para que isso seja aprovado, certo? Quando o que nós queremos é fortalecer o direito dos trabalhadores, como está acontecendo em boa parte do mundo. Isso da terceirização está acontecendo na Espanha, em Portugal. Olha o nível do desemprego lá. É o contrário no Brasil, que até então não tinha havido nenhuma destruição de direitos laborais. Sim. É preciso fazer uma força social enorme, uma frente única, para que esse projeto não seja aprovado. Beto, como eu falei na abertura, hoje as empresas ela têm uma concessão pública, né, para funcionar, e como responsabilidade social ela tem, de certa forma, tem uma isenção da informação, né? Só que aí, como você mesmo disse, tem um poder da oligarquia da mídia, que tem um interesse político e econômico por trás disso, né? Então, assim, como é que dá para se manter essa isenção da informação se tem esse interesse, né, por trás da mídia? Olha, essa isenção, eu realmente não acredito nela, porque a informação ela sempre tem lado. Então, o que você tem que assegurar é que haja pluralidade. Sim. Eu não acredito que alguém seja isento. Por exemplo, se você tem pessoas que são favoráveis à concentração de fortunas, né? Eu não posso pretender que essa pessoa tenha isenção quando alguém for discutir um imposto sobre fortuna, uma lei que impeça a concentração de renda no Brasil. Então, uma televisão ou um rádio, um jornal que seja comprometido com teses antidemocráticas, conservadoras e reacionárias, ela sempre vai fazer um jornalismo que também seja assim. Agora, o que existe é que no Brasil não se cumpre a lei, esse é que é o problema. Por exemplo, sonegação de impostos é crime. Sim. No entanto, nós sabemos que são os grandes bancos, entidades financeiras, grandes empresas que sonegam impostos.
o trabalhador assalariado, esse não sonega impostos porque já vem descontado na fonte. Por que não aplicar a lei? Não é um mal feito? Por que não aplicar a lei contra esses malfeitores que estão sonegando impostos, que no Brasil estima-se que a sonegação atinja o volume de 520 bilhões por ano. Ou seja, o plano Levi é fichinha diante Corte aí de da sonegação de seguro-desemprego, né, impostos. de Se nós pensão. simplesmente impedíssemos a sonegação de impostos, o governo teria recursos para fazer hospital, creche, estrada, tudo que precisa. Agora, quem sonega é que deve. Veja essa divulgação que não se faz. Quem são os sonegadores da Previdência? Quem são os sonegadores da Receita? Por que não se divulga? Porque a TV Globo, por exemplo, sonegou tremendamente impostos e não foi punida por isso. Muito tempo depois ela parece que resolveu pagar, mas essa informação não circula. Sim. Não circula simplesmente. Então, temos que cumprir a lei. E a lei diz, por exemplo, que você não pode vender horário de televisão, porque é uma concessão. A concessão, você tem que cumprir aquela concessão de acordo com o que está estabelecido na Constituição. Você não pode fazer contrato de gaveta, vender para uma igreja eletrônica, por exemplo, para que essa igreja use uma concessão que é pública para fazer um tipo, não tem nada contra as religiões, qualquer um escolha a sua, tudo bem, mas para fazer de um tipo de religião que seja, na verdade, uma maneira de manipulação política de certas teses contra o governo, isso é contra o que está escrito na Constituição. Ou seja, rádio e televisão não é para isso. Né, como você disse, assim, a mídia não é imparcial, né? Então, assim, a gente vê aí nos grandes veículos de comunicação que há uma parcialidade clara, né? Total. E na cobertura, né, dos acontecimentos. E recentemente a gente percebe isso, assim, no noticiário, com a questão do caso HSBC e os Zelotes, que eles, né, os desvios até então apurados são superiores do Lava Jato e a gente não vê muita cobertura, né, e nem contestação ou crítica em relação a esses fatos e em relação à Operação Lava Jato, todo dia tem alguma coisa nova, né, uma fala de alguém que vai para a mídia e repercute, né. Então, assim, existe uma criminalização exclusiva do PT, né? Essa que é a verdade. Esses dois exemplos que você citou, do HSBC e da Operação Zelote, por exemplo, como há gente vinculada ao sistema financeiro e aos meios de comunicação, portanto, eles fazem um cordão de segurança para que isso não se divulgue. Mas é importante que aqui nesse espaço a gente possa analisar tudo isso. Então, há realmente grupos de mídia, né, que estão vinculados a essa CPI, já foram apresentadas informações, né, gente que deposita dinheiro ilegalmente na Suíça, né, sem declará-los, sim, como nós todos somos obrigados a declarar ao fisco, e gente também que sonega imposto e que faz ações para que suas dívidas para com a Receita sejam ou perdoadas ou reduzidas. Isso tudo tinha que ser escancarado, tinha que ser porque o povo brasileiro não sabe que essas coisas estão acontecendo. Agora, quando aparecem irregularidades na Petrobras, porque inclusive o governo, o Ministério Público, o Judiciário e a Polícia Federal estão estimulados pelo governo a fazer a investigação e a punição exemplar dessas pessoas, aí aparece como se fosse responsabilidade exclusiva de um partido. Ou seja, há uma criminalização exclusiva do PT, evidentemente. E a mídia faz parte desse processo. Beto, a mídia, assim, de um modo geral, ela ataca, né, e apresenta de forma negativa os governos populares, né, Bolívia, Venezuela, né, e o próprio Brasil. Como é que você vê essa relação, sabe, desses governos populares com a mídia? Porque, né, essa desestabilização, essa tentativa de desestabilizar o governo. Primeiro que esses governos populares, eles não são submissos à mídia. Então eles são um grande exemplo para que no Brasil também isso viesse a ocorrer, ou seja, que o governo brasileiro não ficasse refém da mídia, né? Então você tem governos que estão conseguindo fazer
a reforma agrária, como é o caso da Bolívia, que estão fazendo uma lei democrática da comunicação, como é o caso da Argentina e do Equador, que todos aí já praticamente superaram o analfabetismo, a Venezuela, o Equador e a Bolívia, não tem mais analfabetos, né? E a mídia não pode tolerar o progresso das causas populares, porque essa mídia ela tem uma visão de elite, ela defende os interesses da elite, para quem multidões de seres humanos analfabetos não é um problema. Mas para esses governos populares, não. Por exemplo, mais de 3 milhões de cidadãos latino-americanos já foram salvos da cegueira pela ação da Operação Milagro, que é a ação da política de saúde de Cuba e da Venezuela, que operaram gratuitamente mais de 3 milhões e meio de cidadãos, salvando-os da cegueira, operação de catarata e outras. Sim. Isso não é notícia no Brasil. É um fenômeno. Será que não tem importância? Aí você vê, de repente, no noticiário aqui da TV comercial no Brasil, que o lançamento de um perfume em Paris é uma grande notícia. Qual é a relevância dessa notícia diante de 3 milhões e meio de pessoas que foram salvas da cegueira? O que é notícia? O que é mais importante? Qual é o conceito de notícia? Notícia é um fato social, de implicações sociais para o bem comum. Essa é a missão do comunicador. Ele não pode estar alheio quando uma informação desse porte faz um bem, alargando e aprofundando a consciência da sociedade de que sim, é possível vencer o analfabetismo, as doenças de massas, a miséria, o desemprego, a favelização e salvar pessoas da cegueira através de operações gratuitas que não vão enriquecer os laboratórios, que são os grandes anunciantes das televisões privadas. Por isso que isso não é notícia, porque quem manda no jornalismo da TV privada é o departamento comercial, é o anunciante, são grandes empresas multinacionais. Que aí a informação, como, né, a água e a energia estão se transformando em mercadoria mesmo, né? Então, de você vender a informação. É verdade, eles estão tentando privatizar a água, né? A água, a energia, de tal sorte que qualquer tentativa no sentido oposto, né? Como esses países que recuperaram a riqueza mineral, a riqueza natural, a Bolívia, por Sim. exemplo, a Argentina, né, que estão nacionalizando as telecomunicações, nacionalizando o petróleo, né, o Equador acaba também de renacionalizar o seu petróleo, né, e usando isso em favor do bem-estar comum, como se pretende fazer no Brasil, em que a riqueza do petróleo pré-sal seja utilizada para saúde, educação, ou seja, para finalidades sociais. Isso provoca irritação nas transnacionais petroleiras, porque elas queriam abocanhar esse petróleo para levar essa riqueza para fora. Então elas ficaram tremendamente irritadas com a lei de partilha, porque ela ampliou a presença da Petrobras e do Estado brasileiro na exploração desse petróleo. E aí surge todo um tipo de denúncia como se houvesse a destruição da Petrobras. Não. Limpada a corrupção, a Petrobras é uma empresa que multiplicou seu patrimônio, sim, que consegue avançar em uma tecnologia muito especial, que consegue avançar nos seus projetos de investimentos, inclusive com várias finalidades e repercussões para o bem da população brasileira. Então, é uma manipulação, um jogo de palavras, dizer que a Petrobras está destruída. Não, a Petrobras não é essa crise, existe apenas a necessidade de... Aliás, os caras já estão presos. Quando é que se viu diretores da Petrobras presos no Brasil? Só agora, nesse governo. Não, e aí colocam como se a solução fosse privatizar, né, as empresas, né? Getúlio Vargas deu a sua própria vida para ter uma Petrobras do povo brasileiro, do Estado brasileiro, da nação brasileira. Quando, naquela época, os jornalistas vendidos, todos eles repetiam a cartilha dos gringos para dizer que no Brasil não havia petróleo. Teve um general Horta Barbosa, que foi preso porque declarou que no Brasil tinha petróleo. Ele foi o primeiro
presidente do Conselho Nacional do Petróleo, criado por Getúlio Vargas. Foi preso por Eurico Dutra porque disse que no Brasil havia muito petróleo. Ora, estamos vendo, hein? O Estado de São Paulo, jornal paulista da oligarquia paulista, que negou ao escritor genial Monteiro Lobato uma proposta de usar a imprensa para eliminar o analfabetismo, esse jornal, no dia da criação do petróleo, disse que Getúlio Vargas era um louco porque estava criando uma empresa estatal de petróleo num país que não tinha petróleo. Precisa dizer mais alguma coisa? Beto, e a questão das rádios, das TVs comunitárias, assim, como que elas podem, porque não tem um recurso, né, que é direcionado para essas TVs. Como é que pode se dar esse processo de ampliação, de contraponto da grande mídia, com essas dificuldades, né? A dificuldade é que foi criada uma lei restritiva. Desde a sua origem, as TVs comunitárias e universitárias, elas foram confinadas na lei do cabo. E pior, foram proibidas. Não é que não tem recurso, nós somos proibidos de termos acesso à publicidade. Como é que você vai viver? Então, é preciso ter um fundo público, porque aqui nós não queremos fazer uma empresa comercial de televisão, nós queremos uma televisão a serviço do bem público. Mas é preciso ter um mínimo de recursos para você comprar equipamentos, fazer reportagem, pagar pela qualificação da mão de obra, pelos recursos humanos, por uma linguagem melhor de comunicação, tudo isso. Então, duas coisas podem ser feitas imediatamente. Você ampliar a verba publicitária institucional, que isso é possível, para que as TVs comunitárias... Você quer dizer uma coisa? Quando em época de eleição, as TVs comerciais ganham o burro do dinheiro com a propaganda eleitoral que dizem ser gratuita, mas não é gratuita, ela é paga. Sim. Isso dá mais de 750 milhões de reais para essas televisões. Nessa época, as TVs comunitárias são excluídas disso, entende? Então, você vê governos, inclusive governos progressistas, né? Estaduais, prefeituras, que destinam grande parte da sua verba publicitária para órgãos de informação que fazem campanha contra esses próprios governos, e as TVs comunitárias são privadas de terem um mínimo de acesso a isso por uma decisão política desses governos. A TV digital, se avançar, é importante para o crescimento né, da TV comunitária? Ela é muito importante porque ela abre o sinal, né? Hoje o sinal da TV comunitária e da universitária também, eles estão apenas no cabo. Isso tem uma limitação. Sim. Ampliou muito. Se vendeu muita assinatura de TV a cabo no Brasil, né? Mas a TV a cabo é uma coisa, a TV por assinatura é algo mais. Porque a lei obriga a presença da TV comunitária apenas na lei do cabo. A TV por satélite, por exemplo, a TV comunitária, ainda estamos buscando uma presença num canal de TV comunitária por satélite. Na TV digital, o que vai acontecer é que todas as pessoas vão ter acesso basta ter uma antena muito simples, uma TV mais moderna, né? ou até um adaptador, coisa que não é muito caro, e todo mundo vai ter um sinal muito melhor, e um número de televisões e de canais muito maior, inclusive a TV universitária e a TV comunitária. Então a TV digital ela é muito democratizadora. Agora, nós estamos atentos para que não venha aí um golpe aí que, no pulo do gato, tente criar embaraços à presença das TVs comunitárias e universitárias no sinal digital aberto. Sim. Né? Como é que está a questão da implantação da TV Cidadania, né, em Brasília, que é responsabilidade do GDF, né? Isso está atrasado. Aliás, está atrasado do Brasil inteiro. Porque o canal da Cidadania é um canal que vem junto com a implantação da TV digital, que está atrasado. Sim. E somente 320 prefeitos fizeram o credenciamento. Porque o que acontece?
esse canal ele tem que ser sediado, ficará sob o controle do poder público local, prefeitura ou, no caso de Brasília, governo do GDF. E dentro do canal Cidadania há 4 canais, um deles é o comunitário. Então, enquanto não houver essa implantação, isso está tudo atrasado, Sim. você não pode fazer a substituição para a TV analógica, senão você vai privar uma série de atividades como a TV comunitária de fazerem a migração. E também é importante que haja apoio técnico do Estado para essa troca de equipamentos, que são equipamentos muito mais caros e tal. Se você, durante 20 anos, proibiu as TVs comunitárias de ter acesso à publicidade, como é que nós fizemos durante 20 anos para ter o sinal no ar? Milagre, isso chama-se milagre. Milagre não, solidariedade dos sindicatos, de quem apoia, todos os apoiadores, força das comunidades para manter no ar, com toda a dificuldade, com trabalho voluntário de muita gente, essas TVs comunitárias. Mas durante esses 20 anos, ninguém acumulou capital na TV comunitária para comprar equipamentos para a nova tecnologia digital. Então, tem que vir o apoio do Estado. Até porque a TV Globo, as outras TVs privadas, receberam sempre o apoio do Estado. Nós é que nunca recebemos. A gente só quer isonomia. Nem precisa ser da mesma montante. A gente quer que a gente não seja excluído desse processo em que o poder público ajuda a viabilizar a comunidade. Isso é tarefa do governo também. Beto, para concluir, eu queria que você falasse sobre a questão mesmo, né, da importância da democratização, de ter esses espaços garantidos, né, para contrapor, né, essa mídia tradicional que tá aí. Olha, nós temos um problema hoje no Brasil, porque a mídia comercial ela é cada vez mais escravizada pelo mercado. E ao ser escravizada pelo mercado, ela reduz a sua capacidade estética, né, em comparação com o avanço, em contraposição ao avanço da técnica. A técnica é muito avançada, mas o conteúdo é cada vez mais rebaixado. Um dia desse eu vi um programa de televisão, o cara contava em detalhes como ele havia estuprado uma mãe de santo. Quer dizer, isso é um negócio anticivilizatório. Televisão não é para isso. Televisão é para humanizar, é para embelezar a vida, é para elevar o padrão de cultura, é para gerar cidadãos conscientes das suas obrigações, é para promover a democracia, promover a solidariedade, promover um sentimento de cooperativismo com a natureza, com o meio ambiente. Isso é a televisão, não é o vale tudo. Não é para dizer, olha, se você não tem um tênis, se vire, arruma um tênis de qualquer maneira, nem que seja roubando. Quer dizer, esse consumismo aviltado, selvagem, que a televisão se transformou, ele acaba provocando subcidadãos. Cidadãos com uma consciência completamente comprometida e controlada por uma baixa ética que aceita e admite os baixos instintos que estão avessos a um tipo de convivência para elevar os padrões de educação, os padrões de civilização e o aperfeiçoamento da democracia e da sociedade. Então, a democracia na comunicação, ela, como diz a Constituição brasileira, afinal, ela tem que ser educativa, ela tem que ser cultural, ela tem que ser brasileira, ela tem que promover o amor à cultura brasileira e defender os melhores tradições da convivência humana, né, valores importantes, bem como ela precisa estar atenta a que não haja retrocesso. Por exemplo, como agora se pretende fazer retrocesso nos direitos trabalhistas, com esse PL 4330, nem retrocessos na democracia, porque querem desconhecer o valor das eleições ocorridas tão pouco tempo. O governo tem apenas 3 meses, já tem gente querendo que o governo se vá. Ora, é preciso respeitar o valor do voto. E a comunicação, a televisão, o rádio, tem a obrigação de promover um debate equitativo, equilibrado, né, diferenciado,
respeitoso para que todos se informem do que está em jogo. Beto, obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço. Ficamos por aqui. Para acessar esse e outros programas, acesse urbanitariosdf.org.br e até a próxima.